Respondendo a perguntas frequentes. Essa é uma que tem aparecido muito nesses últimos tempos, então acho que chegou a hora de a gente falar sobre isso. Thaís, como iniciar no sagrado feminino? E aí, gente, eu vou tentar falar de um jeito mais calmo, vou tentar trazer um pouco mais de suavidade para minha fala, porque esse é um assunto que a maneira como eu vou apresentar ele para vocês talvez seja bem diferente do que vocês estejam acostumados a encontrar na internet sobre isso. E esse vídeo, ele vale a pena ser assistido tanto para você que entende o que é sagrado feminino, que já está nessa caminhada, quanto para você que não faz a menor ideia do que é isso. Então, para as pessoas que me perguntam, Thaís, como que eu inicio no sagrado feminino? Você não inicia em algo que faz parte de você. Você não inicia em algo que você já é. O sagrado feminino não é uma religião, não é um movimento, tampouco, na minha compreensão, é um movimento, né? É justamente uma compreensão, é uma perspectiva, é um entendimento da sacralidade que habita em você, a partir da compreensão, da expansão da compreensão do que é essa energia feminina. Então, você já é sagrado, você não precisa começar a praticar, fazer rituais específicos, ter hábitos específicos, usar roupas específicas, ter objetos específicos, né, para você estar praticando o sagrado feminino. E o sagrado feminino, gente, ele é uma energia que habita em todos nós. E ela passa a ter força dentro de cada uma de nós quando ela é reconhecida como sagrada, né? Porque muitas vezes a gente tem a compreensão da energia feminina, mas não consegue perceber a sacralidade disso. E não é sacralidade de rituais, de coisas, né, coisas específicas, não, é a sacralidade que se manifesta muitas vezes no dia a dia, a sacralidade de entender o que é essa energia, de reconhecer e honrar essa força, honrar da onde a gente veio, honrar a nossa mãe natureza. Então, uma irmã que está na igreja evangélica, ela pode praticar sagrado feminino, tanto quanto uma que está ali no terreiro do candomblé, tanto quanto uma que está na igreja católica e a que está dançando ao redor da fogueira. Então, não existem hábitos específicos para você praticar o sagrado feminino. Isso, no meu entendimento, é um ponto de vista completamente equivocado, né? Você precisa fazer algumas coisas. Não, a linha ela é muito sutil e eu sinto que a gente é convidada cada vez mais a romper com as barreiras que tentam separar, que tentam segregar justamente essa sacralidade, né? Que habita em todas nós. Então, uma vez que uma pessoa que pratica esses rituais, que tem esses hábitos, que usa essas roupas, que acessa esses conhecimentos de um jeito mais facilitado, que ela acha que é necessário isso para ser sagrada, ela se considera também mais sagrada do que as pessoas que não acessam isso. E não é bem assim. Definitivamente não é assim que as coisas acontecem. Muito pelo contrário, né? A partir do momento que você acredita que você se coloca num lugar de superioridade, mesmo que seja a partir dessa sacralidade, né, das outras pessoas que não têm a oportunidade e que talvez não queiram, não é só no sentido de ter a oportunidade, mas de realmente compreender e enxergar as coisas de um jeito diferente e não necessariamente escolher esse mesmo caminho, né? Aí vocês percebem como isso vai cada vez mais segregando, ao invés de a gente se juntar mesmo, romper essas barreiras e entender que todas nós somos sagradas, não só nós mulheres, né? Pessoas com útero, pessoas sem útero, homens, seres vivos, respirou, é fruto da natureza, você tem a polaridade feminina se manifestando em você e você pode reconhecer isso como sagrado também. Então, o sagrado feminino habita em todos os seres, né? À medida que você olha para isso, honra e reconhece essa energia, tá? Então, acho que a gente começa a quebrar aqui algumas novas caixinhas que vêm também com a tentativa de serem colocadas na gente. Então, eu já estive muito imersa nesse universo, inclusive, né? E aí foi justamente quando eu comecei a refletir sobre
sobre o quanto eu sentia que essas caixinhas me limitavam muito mais do que me expandiam. É como se para eu ser uma mulher sagrada eu precisasse ter hábitos específicos, eu precisasse ter uma rotina específica. Se você não come alimentos orgânicos, você não é uma mulher sagrada. Se você se relaciona sexualmente com muitas pessoas, você não é uma mulher sagrada. Se você não faz o rezo de tal jeito, você... Sabe? E as coisas, elas não funcionam assim. Isso são armadilhas da nossa cabeça, são armadilhas do nosso ego, né? Que a gente muitas vezes se deixa levar. Aí, mais uma vez, né, entrando nesse lugar que segrega, que afasta a gente do que de fato é sagrado. E o sagrado, gente, é uma compreensão que ela vai muito além do que a gente consegue conceber na nossa cabeça. Não existem regras para sacralidade, não existem padrões, não existem limitações. As coisas, elas podem ser sagradas de diferentes maneiras que talvez a gente não consiga compreender, né? Uma prova viva disso são as diferentes religiões que atuam, que têm perspectivas muitas vezes até mesmo opostas, mas para aquela pessoa que está inserida naquele contexto, aquilo para ela é extremamente sagrado. Talvez para alguém que esteja vendo de fora não é tão assim, né? Talvez o sagrado tenha uma outra referência, uma outra conotação, mas a gente não tem como determinar e qualificar a sacralidade que a pessoa busca para a vida dela. Então, você não é menos sagrada por dançar funk, você não é menos sagrada por comer carne, você não é menos sagrada por beber bebidas alcoólicas, por se relacionar sexualmente com algumas pessoas, por você fazer o que você quiser da sua vida e até mesmo por você não conhecer o sagrado feminino. Que talvez muitas de vocês estejam ouvindo falar sobre isso aqui agora. Você não é menos sagrada porque é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre isso. Não, isso faz parte de você, né? Você pode olhar para isso, reconhecer isso ou não, tá tudo bem. E você vai continuar sendo tão sagrada quanto, ou você vai continuar sendo o que você quiser. Essa é a grande verdade. Então, acho que é bem interessante a gente começar a expandir mesmo assim, a nossa compreensão sobre esse assunto, começar a quebrar algumas caixinhas que elas são colocadas dentro desse meio. Então, hoje em dia, né, eu tenho uma relação completamente diferente para mim. Sagrado feminino para mim, ele necessariamente ele é antirracista, ele é crítico, baseadas em cor de pele, baseadas em contextos específicos. Então, eu não consigo mais compreender o sagrado feminino da maneira como eu via. Não existe mais espaço dentro de mim para chegar num círculo de mulheres e ver apenas mulheres brancas, todas de saia, todas com brincos de pena, todas maravilhosas, com seus cachimbos, rezando. Adoro, amo tudo isso, gente. Mas isso já não me representa mais. Eu quero olhar para aquela irmã que está numa condição completamente diferente da minha e reconhecer o sagrado que existe nela. Eu quero olhar para aquela outra mulher que tem uma escolha completamente oposta à minha, talvez uma que eu nunca faria na minha vida, mas olhar para ela, reconhecer e honrar esse ser que também, nas escolhas dela, tem todo o direito, né, de manifestar esse caminho e de ser respeitada nisso. Então, acho que a gente pode aprofundar, eu posso chamar de aprofundar, a gente pode expandir a nossa compreensão sobre a sacralidade. O sagrado feminino, o sagrado feminino independente do que seja para você, independente do que seja para outra irmã. Compreensões diferentes. E para você iniciar no sagrado feminino, você só precisa continuar sendo você mesma. Só que agora você pode começar a perceber como que essa energia feminina se manifesta dentro de você, como que você honra ela, né? Como que você olha para dentro e reconhece essa potência cada vez mais. Né? O autoconhecimento é uma ferramenta que ela caminha lado a lado com esse sagrado que habita dentro de cada uma de nós, para a gente ir cada vez mais expandindo essa compreensão, sem se deixar cair nessas armadilhas do ego, essas armadilhas da nossa cabeça, né? Que existe uma maneira específica que a gente precisa agir. Não, a gente precisa sempre estar olhando para dentro e entender que nós já somos sagradas. E a partir disso, desse olhar para dentro, dessa caminhada que você vai percorrer para dentro de você, sendo você a sua própria mestra, você guiando a sua jornada, eu tenho certeza que muitas portas vão se abrir para você expandir a compreensão e encontrar
quais são os rituais que você pode fazer para se aproximar desse sagrado, quais são os hábitos que você pode acrescentar na sua rotina, quais são as ferramentas que você pode ter do seu lado que vão estar te remetendo a essa energia. Só que é importante você entender que talvez essas referências para você sejam completamente opostas às minhas. E todas são sagradas.